Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Marino. Eu vou apresentar o trabalho Critério para a diminuição do nível de excitação no teste de vibração senoidal do satélite, com a coautoria do Dr. Walter Abrão dos Santos. Contextualização e objetivo. Durante o teste de vibração senoidal do satélite, é necessário reduzir o nível de excitação nas frequências principais do satélite para evitar que o subsistema estrutura seja submetido a condições mais críticas do que aquelas esperadas durante o lançamento, evitando o sobreteste. Essa prática de redução do nível de excitação em determinadas frequências é denominada de notching. Esse trabalho tem como objetivo apresentar o critério de notching que foi aplicado com sucesso no teste de vibração senoidal do modelo de voo do satélite Sivers 4A. O processo de verificação. Verificação é um processo formal, utilizando os métodos de teste, análise, inspeção ou demonstração, para confirmar que um sistema e seus componentes cumprem com todos os requisitos especificados. A importância do teste. O teste pode ser considerado como o principal método de verificação, já que permite uma maior representatividade das condições reais do sistema e que muitas vezes não podem ser simuladas adequadamente pelo processo de análise. Também foi observado que as atividades de teste representam a maior parcela do custo recorrente na maioria dos programas aeroespaciais, confirmando assim a preferência por esse método de verificação. O satélite Sivers 4A é um satélite de sensoriamento remoto que tem a função de produzir imagens da Terra, utilizadas principalmente no controle do desmatamento, monitoramento da agricultura, crescimento urbano, ocupação da Terra, entre outras aplicações. A carga útil principal, o payload, é composta por 3 câmaras imageadoras com diferentes resoluções e características. Nessa figura, podemos observar a configuração em órbita do satélite. Ele está numa órbita sol-síncrona, a 629 km de altitude, 98 graus de inclinação, tem uma massa total de 1.730 kg, potência gerada de 2.100 watts e estabilizado em 3 eixos. O satélite foi projetado para atender aos requisitos de interface com o veículo lançador Longa Marcha 4B. Dentro destes requisitos podemos destacar os carregamentos estáticos e dinâmicos e requisitos de rigidez, frequências mínimas, para evitar o acoplamento dinâmico com o lançador. Esses requisitos se aplicam diretamente ao projeto e ao dimensionamento do subsistema estrutura do satélite. Essa tabela apresenta algumas características dos testes dinâmicos realizados no satélite. Tem o teste acústico, o teste de vibração senoidal e o teste de choque devido aos pirotécnicos. Esse trabalho está focado no teste de vibração senoidal, que tenta simular o ambiente dinâmico de baixa frequência encontrado durante o lançamento. O teste de vibração senoidal, realizado no nível de sistema do satélite, tem grande efetividade na detecção de problemas e defeitos que não puderam ser observados em estágios anteriores de montagem e integração. Os principais objetivos do teste: verificar se o desempenho do satélite atende às especificações após a exposição ao ambiente de vibração de baixa frequência, verificar se o satélite cumpre com os requisitos de rigidez impostos pelo veículo lançador, 12 Hz na lateral e 30 Hz na longitudinal, e verificar que o satélite não apresente problemas de projeto de materiais e de mão de obra, o workmanship. Nessa figura, podemos observar a configuração do teste. Na figura do lado esquerdo, vemos o satélite posicionado sobre a mesa de deslocamento lateral do shaker, que é o dispositivo de vibração, e na figura à direita vemos ele posicionado diretamente sobre a cabeça do shaker para a vibração na direção longitudinal.
Aqui podemos observar em detalhe o adaptador cilíndrico fixo sobre o shaker e o satélite fixo ao adaptador cilíndrico através da cinta de separação na região denominada de plano de separação. Nessa figura, observamos o nível de excitação senoidal especificado pelo veículo lançador, 0,6 G na faixa de frequência de 8 a 100 Hz. Esse é um nível de voo, é o nível flight level. O teste do satélite Sivers 4A foi realizado no nível protoflight de 0,75 G, aplicado nas 3 direções do satélite. O problema do sobreteste. Mesmo que o satélite cumpra com os requisitos de rigidez já mencionados, que evitam o acoplamento dinâmico com o lançador, baixos níveis de aceleração aplicados pelo shaker nas frequências dos modos principais do satélite provocam a ressonância, o que leva a elevados níveis de resposta de aceleração e que de fato não ocorreriam durante o lançamento. Essa condição de sobreteste tem o potencial para provocar falhas, muitas vezes catastróficas, na estrutura principal do satélite e pode ser explicado principalmente pela maior impedância mecânica da montagem do satélite no shaker, quando comparada com a montagem no veículo lançador. A utilização de envelopes conservativos para a especificação do nível do teste também contribuem para o problema do sobreteste. O sobreteste do satélite pode ser evitado reduzindo seu nível de excitação nas frequências de ressonância. Essa prática é denominada de-notching e constitui um dos principais desafios durante os testes de vibração. O critério de notching utilizado pode ser definido da seguinte forma: as cargas de reação no plano de separação deverão ser limitadas àquelas correspondentes às cargas quase estáticas, longitudinais e laterais aplicadas simultaneamente no centro de gravidade do satélite. As cargas quase estáticas podem ser definidas como a combinação de cargas estáticas e cargas dinâmicas de baixa frequência, num carregamento equivalente, normalmente especificado como acelerações atuantes no centro de gravidade do satélite, utilizado para fins de projeto. Essas cargas são especificadas pelo veículo lançador e são utilizadas para o projeto e dimensionamento da estrutura principal do satélite. Essa tabela apresenta as cargas quase estáticas definidas pelo veículo lançador para o satélite Sivers 4A. Para cada fase do voo, são definidas os fatores de carga longitudinais e transversais, sendo que para cada caso temos a parcela da carga estática, a carga dinâmica e a carga combinada. As cargas longitudinais e laterais correspondentes, elas atuam simultaneamente. O sinal negativo na carga longitudinal indica compressão no satélite. De todas as condições de cargas quase estáticas, a condição mais crítica do ponto de vista de esforços no plano de separação é a condição de menos 5,8 G na longitudinal, mais 1 G na lateral, e isso, no caso do Sivers, multiplicado pelo fator de 1,25, o fator de protoflight. Aqui temos a definição dos parâmetros utilizados para o critério de notching. Podemos ver uma representação do satélite fixo ao adaptador. Temos as cargas quase estáticas longitudinais e laterais atuando no centro de gravidade do satélite, que ele fica a uma altura h do plano de separação. No plano de separação temos a força de reação longitudinal e o momento, e podemos ver também a seção transversal do cilindro do satélite com um raio R, uma espessura de parede T, a área da seção transversal A e o momento de inércia. A tensão no cilindro do satélite na região do plano de separação, então, pode ser deduzida e apresentada nessa expressão aqui do lado direito,
Então, nós temos que a tensão sigma é igual à força normal dividido por 2π RT, mais o momento dividido por πr2 vezes T. Multiplicando a tensão pela espessura da parede do cilindro, obtemos o fluxo de carga nas unidades de Newton por metro, e esse fluxo de carga é utilizado para a definição do nível de notching. No teste do Sivers 4A, foi utilizado o notching automático, com o sistema de controle do shaker realimentado pelos níveis de resposta de tensômetros uniaxiais, que foram instalados em volta do cilindro adaptador, conforme mostra a figura. Calibração dos extensômetros. O nível de notching, que foi definido em termos de fluxo de carga, foi correlacionado com valores de microdeformação dos extensômetros. Isso foi feito através de um sine duel realizado nas direções longitudinais e laterais do satélite. O sine duel consiste de uma aceleração aplicada pelo shaker numa frequência menor que 1/3 da frequência do menor modo de vibração do satélite, de modo a evitar a amplificação dos níveis de entrada e induzindo assim um carregamento quase estático. No caso do Sivers foi utilizado um sine duel de 0,6 G em 5 Hz e aproximadamente 10 ciclos. Resultados do teste. Na direção lateral X, o notching foi controlado automaticamente através da resposta de um dos extensômetros. Na figura do lado esquerdo, observamos o corte do primeiro modo lateral na direção X, e na figura direita, observamos o notching que ocorreu na excitação do shaker. O nível foi reduzido de 0,75 G para 0,16 G na frequência de 16,39 Hz, que é o primeiro modo lateral em X do satélite. Na direção Y, o comportamento é muito parecido. Também foi feito o notching controlado pela resposta de um dos extensômetros. Do lado esquerdo, observamos o corte do primeiro modo lateral na direção Y, e do lado direito, vemos o notching que ocorreu no nível de excitação do shaker. Houve uma redução de 0,75 para 0,16 G na primeira frequência lateral na direção Y de 16,35 Hz. Na direção longitudinal Z, a condição de teste foi menos crítica do ponto de vista dos esforços no plano de separação. Não houve necessidade de notching para o primeiro modo longitudinal na frequência de 53 Hz. Conclusão. O teste de vibração senoidal do modelo de voo do Sivers 4A foi realizado com sucesso, cumprindo com os objetivos previstos. A utilização do critério de notching apresentado neste trabalho evitou o sobreteste, protegendo a estrutura primária do satélite de uma possível falha catastrófica. O notching dos primeiros modos nas direções laterais do satélite foi realizado automaticamente, dentro dos valores e tolerâncias especificados. A condição de teste na direção longitudinal se mostrou menos severa do que na lateral, e assim não houve a necessidade de notching no primeiro modo longitudinal. A utilização de extensômetros, juntamente com a calibração por meio do sine duel, se mostrou confiável e de fácil execução. Os níveis de notching aplicados foram aprovados pelos representantes da agência lançadora. O critério de notching apresentado é independente de resultados de análise acoplada satélite-lançador. E, finalmente, o satélite Sivers 4A foi lançado com sucesso em dezembro de 2019 e continua em operação normal até a presente data. Agradecemos ao INPE por possibilitar o desenvolvimento deste trabalho, e aqui temos as referências utilizadas. Obrigado.